Boa noite a todos, agradecendo mais uma vez o honroso convite que me foi dado para estar presente aqui nessa noite, esperando poder contribuir, colaborar com o nosso aprendizado e que as mensagens que forem veiculadas aqui hoje possam servir de algum proveito para quem delas precise. O nosso tema de hoje é agradecer principalmente a presença da minha esposa, minha companheira, meu braço direito, a minha apoiadora, que me dá a energia necessária para que nós estejamos aqui dispostos e sempre com alegria. O tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 2 a 4. Bom, nós estamos vivendo momentos realmente muito especiais nas nossas vidas. Nunca estivemos tão bem e nunca estivemos precisando tanto das mensagens do Cristo como agora. Momentos de turbulência, momentos de conflito, momentos de incerteza, dúvidas, rumores de guerras, né? Aquele negócio todo. Mas o mundo nunca esteve tão bem, porque poucos anos atrás já estaríamos numa guerra. Tá? A questão de 7 décadas atrás, por talvez muito menos, já teríamos entrado em guerra. Então, o mundo realmente está bem, mas continuamos precisando do Cristo, continuamos precisando da sua mensagem consoladora, principalmente renovadora de nossas esperanças. E o tema de hoje, a vida futura. Quem aí acredita na vida futura? Bom, tem muita gente que não. Nós acreditamos e a gente tem um ponto acima daqueles que também acreditam. Nós temos a certeza. Tá? Por quê? Porque nós temos exemplos, relatos, coisas que acontecem, acontecidos, né? Os acontecidos na casa espírita, que nos demonstram de uma forma absolutamente inequívoca que a vida futura existe. Muito bem. Mas há pessoas, há correntes, há segmentos de pensamentos que não acreditam nisso. Por exemplo, os materialistas. Os materialistas não acreditam que possa existir alguma coisa depois da morte, ou depois da passagem, ou depois do fim da vida, né? Como eles dizem. Eles têm os seus argumentos baseados em que ninguém voltou lá do outro lado, segundo eles, para dizer o contrário. E nós temos os nossos argumentos e provas que é exatamente o oposto. Tá? Mas eles, acreditando nisso, fazem com que o estilo de vida, as razões pelas quais se motiva a viver, sejam totalmente diferentes das nossas. Por quê? Se não há nada além depois da morte, não há vida futura, eu tenho que aproveitar tudo agora. Eu tenho que ficar o mais rico possível o quanto antes, tenho que comprar tudo que eu puder e conseguir, mesmo que eu não consiga pagar, eu tenho que comprar,
para usufruir do tempo que eu tenho vivendo aqui. Não existe nada além, eu tenho que aproveitar. E nesse sentimento, nessa tentativa de aproveitamento, cometem-se os maiores absurdos, os maiores vilipêndios que se pode dar, inclusive ao próprio ser humano, porque nós destruímos o planeta, matamos o nosso semelhante, escravizamos, pisamos, não há castigo, morreu, acabou. Então, para que eu me preocupar com o outro, sendo que eu só tenho um restinho de vida, que no conceito, principalmente dos materialistas mais ferrenhos, é muito pouco tempo, então eu tenho que aproveitar de todas as maneiras, da forma mais intensa possível. Bom, aí acontece o seguinte: aquele cara extremamente materialista, absolutamente convicto de que morreu, acabou, de repente, pá, desencarna. Quando ele desencarna, alguns, nem todos, porque cada caso é um caso, alguns percebem que houve uma mudança. Alguns veem determinadas coisas que estão acontecendo e não conseguem entender. Sabem que alguma coisa mudou, mas não conseguem entender. Imagine o caso daquele materialista ferrenho que é possessivo, absolutamente possessivo. Que ele tem lá a sua casa, tem o seu comércio, tem as suas propriedades e zela por elas de uma forma assim, muito com uma dedicação total. De repente ele, paf, já era. E ele percebe que alguma coisa mudou. Porque você, os meus amigos, eu encontro com os meus amigos não falam comigo, eu converso com eles, não me respondem. Converso com a minha esposa, ela não me responde. Meus filhos não dão atenção para mim. Começaram a mexer nas minhas coisas sem a minha autorização. Chegaram até a vender algumas de minhas propriedades sem me pedir. Ele não sabe o que aconteceu, mas percebe que alguma coisa mudou. E quanto maior o seu apego às suas coisas, à sua propriedade, maior vai ser a sua revolta. E principalmente no aspecto sentimental, porque dali passado algum tempo, às vezes, conforme se diz, nem o defunto esfriou, a viúva já está com outro. E aí ele, materialista, incrédulo das coisas do outro mundo, vê que tem um outro lá do lado da esposa. E ele se enche então de uma enorme raiva, um ódio. Principalmente porque ela não dá atenção a ele. Aquele cara está calçando seu chinelo, vestindo seu pijama, deitando na sua cama. E aí? Então, esse clima de revolta dele causa a grande maioria dos casos obsessivos, dos fenômenos de obsessão. Pessoas extremamente apegadas aos seus bens, que não entendem o que aconteceu com elas, a mudança do seu estado, e voltam e ficam ali, irradiando a sua energia mental, tentando entender aquilo, criando miasmas de ódio para as pessoas que estão ligadas ao seu patrimônio. Tá? Não tem a consciência da vida futura. Há aqueles que, principalmente em função de dogmas religiosos, acreditam que depois que morre, dorme-se. Fica-se num sono quase que ad eterno, esperando a volta de Cristo, esperando o juízo final. Ficam lá dormindo. E alguns são tão conscientes disso, está tão enraizado no seu consciente, que eles realmente ficam dormindo. Ficam lá, dormindo.
não acontece nada, nem mais nem menos. Até que, num determinado instante, pela própria lei natural do progresso, ele é despertado por entidades amigas, pelos seus mentores, pelo seu mentor, falou: está na hora de acordar, filho, vamos partir para outra, que essa aí não deu. Então, ele acorda de um sono e vê que nada mudou. Ele ter estado dormindo durante anos, séculos, milênios, não resolveu nada, e que ele precisa tomar uma atitude para se enquadrar no sistema natural da criação divina, que é a lei do progresso, a lei da evolução, porque ele tem que evoluir, ele não pode ficar lá eternamente como um espírito à espera da vinda do Salvador, ou do juízo final. Por quê? São dogmas, que é uma outra parte daqueles que acreditam na vida futura, tá? Mas em função de um dogma é uma questão de fé, e a questão de fé normalmente nos é imposta sem que possamos questionar, sem que possamos racionalizar sobre ela, sobre os dogmas, né? E principalmente determinados segmentos religiosos incutem isso na cabeça dos seus fiéis, de tal forma que eles acreditam piamente que acontece isso. Morreu, nós vamos ficar deitados, dormindo, esperando o juízo final. Sabe-se lá quando, né? E a gente vê que, por causa da lei do trabalho, a lei do progresso, é necessário que aquele espírito uma hora seja despertado e volte à sua atividade de trabalho, de aprendizado, de recuperação de si próprio, em direção à sua evolução, que é, graças a Deus, individual. Ninguém evolui pelo outro, graças a Deus, porque se a minha evolução estivesse na dependência da evolução do outro, nós correríamos um sério risco de, além de não evoluirmos, podemos até retroceder, apesar que o espírito não retrocede, certo? Mas quem garante que aquela outra pessoa na qual nós depositamos a nossa confiança, na nossa evolução, tenha os mesmos objetivos que os nossos? Ninguém garante. Então, quem determina o quanto eu vou evoluir sou eu, exclusivamente eu mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Depende exclusivamente do meu próprio esforço. Aí então, já vimos o materialista, que não acredita no outro estado. Já vimos o dogmático, que acredita num dogma que pode morrer, ter uma outra vida, mas tem que esperar alguém para o julgar, salvar ou condenar. E aí vem mais duas situações. Ele sendo julgado e condenado, vai para onde? Bom, até pouco tempo atrás, 500, 600 anos por aí, nós tínhamos duas possibilidades: céu ou inferno. Os bons iriam para o céu. Muito bem. Vamos ressuscitá-lo. Aí deu um tilt aqui, não foi a bateria. Muito bem. Então, os bons, pelo dogma, vão para o céu. Os ruins vão para um local chamado inferno. E aí, o que acontece? Nós somos bons?
que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa é aquela acima de qualquer suspeita no seu aspecto, tanto moral quanto de caridade espiritualmente. Né? Nós podemos dizer que somos bons? Não. Tentamos, mas não somos bons. Somos maus? Também não. Bom, se para o céu vão os bons e para o inferno vão os maus, para onde nós vamos? Né? Aí houve a necessidade, em função desse dilema, vejam bem, como são coisas criadas pelo homem, pelos seres humanos, o céu e o inferno não seriam locais compatíveis com determinadas situações. E aí, o que aconteceu? Foi necessário a criação de um local intermediário, onde as pessoas ficariam até que fossem colocadas, pesando as suas bondades e maldades, e eventualmente poderiam ir para o céu se tivesse um meio de campo atrás, uma equipe, um staff político rezando por eles atrás, pedindo, fazendo suas petições. E aqueles que tinham inimigos, muitos inimigos, aqueles iriam realmente, através das vibrações negativas desses inimigos, quando passado o seu período no purgatório, iriam fatalmente para o inferno. Mas então, esse purgatório era um ponto intermediário, um ponto de passagem, para cima ou para baixo. Mas aí teria uma outra possibilidade, um outro dilema que se apresentou para essas questões criadas pelos homens, pelos próprios homens. Porque a lei divina não tem questionamento, e pronto, acabou. As leis humanas são passíveis de questionamento, de interpretações. E a interpretação vai da cabeça de cada um. Nós, né, e o STF que o diga. Então, havia uma quarta possibilidade. E as crianças que morrem em tenra idade não tiveram tempo de fazer o bem, nem tempo de praticar o mal. Para onde que elas iriam? Né? Precisamos criar um lugar para as crianças. Um orfanato. Naquele lugar, seria um orfanato, seria um canto de repouso, de acolhimento das crianças que morreram. Criou-se então o limbo. O limbo é um local que ninguém sabe onde é que fica, para onde iriam as crianças desencarnadas em tenra idade. E aí o Papa João Paulo II, magistralmente, resolveu, com uma canetada, acabar com o limbo. Esse negócio de limbo aqui não existe. Tá? Como é que se pode... Se uma coisa que existe lá em cima não pode ser acabada com uma canetada aqui embaixo. Tá? É impossível, é ilógico. Mas, como ela não existe, acabar com a canetada aqui não fez a menor diferença. Mas, de qualquer maneira, para os dogmas da igreja, acabou-se isso. Então, na vida futura, o que é que nós poderíamos ter? O céu, o inferno e o purgatório. Bom, o que nós podemos considerar como céu? No conceito mais comum da grande maioria, eu diria talvez mais de 90% da população, céu é como se fosse o paraíso. Todos nós lá, de anjinhos, com as nossas túnicas alvas, nosso par de asas, a nossa arpinha e a nossa nuvenzinha de estimação, tocando arpinha. E o inferno, diametralmente oposto, nós estaríamos lá num calor danado, né? Pegando carvão para jogar na fogueira do capeta, para manter as chamas do inferno acesas, tá? Morrendo de sede sem poder tomar água, eternamente. Bom, esse é a ideia, estas são as ideias que se passavam, que se passam, né, até hoje, né, para as pessoas sobre o que existe depois da vida. O que existe? Vive-se, morre-se e vai-se para algum lugar.
esses dogmas faziam com que nós ou fôssemos no beneplácito, na ociosidade eterna, tocando a harpinha, fica lá a eternidade. Garanto para vocês, tenho certeza absoluta, que no terceiro dia de céu, vocês iam pedir, pelo amor de Deus, me tira daqui. Tá? Porque ninguém mais teria paciência para aguentar ficar tocando harpinha na sua nuvenzinha de estimação, mesmo que a nuvem fosse de estimação. Da mesma forma que lá no inferno, já absolutamente desidratado, cansado de tanto jogar carvão na fogueira do demônio, você fala assim: puxa vida, eu estou aqui porque eu roubei um pote de maionese. É justo? Se me dessem novamente uma chance, eu iria lá e comprava uma caixa de maionese, de potinho de maionese, doava para o dono do supermercado. E eu vou ter que ficar aqui a eternidade toda? Não faz sentido. Como dogma é aquilo que não se questiona, aceita-se por questão de fé, nós vamos encontrar então a terceira opção, que é a possibilidade de existir alguma coisa depois da morte que não seja nada daquilo que nós viemos falando até agora. E essa explicação nos dá, através da racionalidade, pela doutrina espírita, que nos mostra, através da obra de Kardec, através de todos os livros dados pelos um grande número de médiuns, de que a morte não existe. O que existe é a vida eterna, colocada em situações diferentes a cada oportunidade que se recebe do plano espiritual da divindade, para que possamos reparar, que possamos corrigir a nossa rota do caminho outrora desviado. E aí nós passamos a ter um novo argumento. Sim, existe alguma coisa depois da vida, que não é a morte, porque a morte não existe. Quando Deus, na sua infinita justiça, nos cria absolutamente iguais, simples e ignorantes. Está no Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Ignorantes não quer dizer sujeito bruto, mal criado, mau caráter, não. Como a gente costuma dizer, que cara é um ignorante. Não. Falta de conhecimento. Desprovido de conhecimento. Então, nós somos criados simples e desprovidos de conhecimento, que vamos adquirindo ao longo de várias e várias encarnações, em vários e vários planetas, até um dia em que, pela graça de Deus, estamos nós aqui reunidos, tendo a fabulosa oportunidade de fazermos desta nossa encarnação a mais importante de todas. Olha só, a nossa responsabilidade em fazer com que essa nossa encarnação atual seja a mais importante de todas. Por quê? Porque agora nós já sabemos como acontecem as coisas. Ninguém pode alegar ignorância perante a lei. Até um amigo meu, uma vez numa palestra, disse: quem está chegando aqui na casa espírita hoje, né? Ele perguntou na plateia: quem está chegando na casa espírita hoje? Aí uns 2 ou 3 levantaram a mão. Vocês têm 5 minutos para sair, porque depois que vocês ouvirem o que eu vou falar, ninguém mais vai poder alegar ignorância e vocês serão responsabilizados.
E é verdade, porque a partir do momento em que nós conhecemos a razão, o sentimento e a racionalidade da doutrina espírita, nós podemos até esquecê-la, podemos não segui-la, mas nós já sabemos que ela existe e dos seus fundamentos. E tudo que nós fizermos contrariando aquilo que nós já vimos, nós seremos responsabilizados, porque a lei já foi publicada e ninguém pode alegar ignorância perante a lei. Ah, mas eu não li o jornal. A lei foi publicada. É exatamente isso. Então agora, nós, sabedores, conhecedores do que acontece, do sistema que acontece depois que cessa a vida no corpo, nós somos responsabilizados por aquilo. O que acontece então? Bom, a partir do momento em que cessa a vida corpórea, os nossos laços fluídicos são cortados, e após esse corte, o espírito, junto com o perispírito, saem do corpo, deixa a matéria que vai ser submetida às leis físicas vigentes no planeta, vai ser degradada, vai apodrecer, os vermezinhos vão lá comer. E se você tem alguma espiritualidade, você não vai estar ali. Quem vai estar ali junto do corpo são os materialistas. São aqueles que acreditam que depois da morte não existe nada. E vão estar ali os suicidas, que é uma situação complicadíssima, porque o suicida ele interrompe uma programação, um projeto que houve, e esse projeto é interrompido pela sua própria decisão. E quando acontece isso, ele olha para a sequência e vê que não atingiu o objetivo. Que o objetivo dele era se livrar do problema. Na realidade, o problema aumentou. E ele então ali vê os vermes comendo o próprio corpo. Tá? Sente novamente o barulho do tiro, se ele foi baleado, se ele atirou na sua própria cabeça. Sente o barulho, ouve o barulho do fogo, vê, no caso, pessoas que morrem atropeladas num trem, por exemplo, o cara deita na linha do trem, deixa o trem passar por cima, ele fica anos, centenas de anos, ouvindo o barulho do trem se aproximando e passando sobre o seu corpo. É uma agonia indescritível. Quem puder ler, leia o livro da Ivone, né? Memórias de um Suicida, o drama que os suicidas sofrem, porque interromperam o fluxo normal de um projeto elaborado lá no plano espiritual. Não acreditavam numa vida futura? Não. Eles simplesmente queriam acabar com o problema desta vida e arrumaram outro problema. Os materialistas não acreditam numa vida futura, veem o corpo ali, sentem os vermes comendo o corpo, tá? Quando se se desprendem do seu corpo, vão até as suas propriedades, sofrem, né? Aqueles que morrem pelo efeito do álcool, pelo efeito do cigarro, sentem necessidade de ter novamente aqueles fluidos embebendo o seu perispírito. Então eles se aproximam de pessoas, de alcoólatras, de fumantes, e ficam ali desesperados para sentir o fluido. Eles não entendem o que acontece com eles. Uma maioria, uma boa parte não entende o que acontece. Aqueles que entendem o que aconteceu com eles, que realmente já morreu, eles se tornam vampiros, se tornam obsessores de determinadas pessoas que vibram na mesma frequência deles, e eles vão lá, toma mais um trago aí, pelo amor de Deus, bebe mais um pouquinho que eu quero sentir esses fluidos da bebida, quero sentir o vapor dessa fumaça. E é assim que acontece. Então as pessoas menos fortalecidas no seu caráter, na sua dignidade, na sua obstinação, né? Na força de vontade, se submetem então a esses desejos desses nossos irmãos ainda ignorantes, inconscientes da responsabilidade e do mal que estão causando.
e sofrem as influências e aceitam então a tomar mais um trago, a fumar mais um cigarro, a tomar mais uma dose, tá? Pegar mais um pouquinho do pozinho, influenciados por mentalidades extracorpóreas. Bom, mais uma vez não vai dar tempo, não. A gente começa a falar, a gente esquece da vida. E quando a gente fala em vida futura, nós vamos ver o seguinte, um detalhe interessante. Jesus e o tempo presente. Se nós lermos determinadas partes do Evangelho, Jesus nos colocou de uma forma muito assim, enfática o presente, que o importante era o presente. Só uma vez ele falou no futuro, quando ele trata do sermão sobre as coisas que haviam de acontecer, tá? E aí a gente vê o seguinte: não vos preocupeis pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Cristo, ele fala assim, não se preocupe com a vida futura, não se preocupe, faça o bem hoje, tá? Porque quem vive lá na frente esquece de viver o hoje. Quem vive lá no passado esquece de viver o hoje. Nós estamos vivendo o hoje. O futuro está lá na frente. O futuro é daqui a pouco, não é agora. Agora é que nós estamos vivendo. É agora que nós temos que viver. Que é a mensagem positiva e presente de Jesus. É o momento presente. Esse é que é importante. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, não é, ele estava vivo, não havia ainda morrido. Se ele colocasse o seu pensamento lá no futuro, ele podia falar assim, eu e o Pai seremos um. Não, ele coloca no presente, eu e o Pai somos. Aí entra outra questão do dogma das igrejas. No concílio de Nicéia, que se estabeleceu, teve até uma briga danada lá, porque um segmento da igreja iniciante naquela época considerava Jesus como sendo Deus, e uma pequena ala não aceitou isso, a colocação de que Jesus era Deus. E esse dogma de que Jesus é Deus foi aceito, e a outra ala então se retirou da igreja, formando uma dissidência da igreja católica iniciante. E esse dogma de que Jesus é Deus foi baseado nisso aqui, na afirmação de que eu e o Pai somos um. Mas a gente sabe, a doutrina nos diz que essa afirmação de Jesus é na comunhão dos pensamentos. Quando eu tenho o mesmo sentimento que eu tenho, as mesmas coisas que eu falo para minha esposa e ela fala para mim, nós estamos com comunhão de pensamentos. O padre falou, se vocês, a partir de hoje, vocês são de uma só carne, né, menina? Nós dois somos um, mas pela comunhão de pensamentos, pela comunhão de sentimentos. Esta era a colocação que Jesus falou, e não que ele era o próprio Deus, tá? Um enviado especial de Deus para mostrar ao mundo a nova mensagem, tá? A segunda revelação, a revelação da palavra de Jesus. E aí, Jesus vem e coloca a única coisa que ele falou do futuro, o sermão profético. Que, como tudo que é escrito pelo homem, suscita interpretações, e as interpretações variam de cabeça para cabeça. Nesse sermão profético, Jesus coloca de forma bem enfática mesmo, bem assim, fortes, determinadas coisas que haveriam de acontecer, principalmente naquela região. E há uma situação seguinte: Jesus saiu do templo, como se afastava, os discípulos alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Ele estava passeando com os discípulos, e o templo de Jerusalém era uma das construções mais suntuosas
que existia, se não a mais suntuosas, tirando os palácios da época. O templo de Jerusalém era uma construção muito suntuosa, e todos os judeus se orgulhavam do templo. E os discípulos levaram Jesus lá. Olha, mestre, olha que construção maravilhosa, que coisa linda. E Jesus acabou com a moral deles, né? Mas ele respondeu: vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruído. Ele estava falando de uma coisa futura, e isso aconteceu no ano 72 da era cristã, quando Nabucodonosor foi lá e destruiu o templo de Jerusalém. E aí, nesse mesmo sermão profético, Jesus fala coisas terríveis, que, se trazidas para o dia de hoje, nos dá a sensação de que nós estamos chegando no final, que é o fim do tempo, que o mundo vai acabar depois de amanhã, se não acabar amanhã. De que maneira que ele fala? Aquele que está no telhado não desça, quem estiver na cidade, fuja para os montes. Ai daquelas que amamentam nos últimos dias. Então, se nós trouxermos esse sermão profético para os dias de hoje, nossa, gera uma expectativa assim social muito negativa, que é o que a grande maioria dos segmentos religiosos cristãos colocam nos seus fiéis, tá? A expectativa do final dos tempos para agora. Aí qualquer coisa que acontece é o final do tempo. É o final do tempo. Ó, Jesus está chegando, tá? E aquilo realmente que Jesus fez a sua profecia realmente aconteceu em todos os itens, porque veio Nabucodonosor, destruiu o templo de Jerusalém. Com ele vieram os babilônios, que assaltaram, que molestaram as mulheres, mataram as crianças. Agora imagine bem, aquele que estava no telhado não podia descer, porque se descesse morria. Aqueles que estavam na cidade, fuja para os montes, para escapar da chacina. As mulheres que amamentavam viram os seus filhos sendo mortos pelos invasores. Realmente, o fim do mundo naquela região chegou lá naquela época, mas não é aquilo que Jesus previa para a chegada, para que isso acontecesse nos nossos tempos. Se Deus, vou fazer uma afirmação aqui, se Deus destruir o mundo, vai ser uma prova muito grande da incompetência dele. Falo isso francamente, do meu íntimo aqui, porque jamais ele vai destruir a sua criação. Jamais ele vai destruir. Se ele destruir por erro nosso, ele está se revelando um incompetente de construir uma coisa que não funcionou. E esse não é Deus, tá? Deus nos fez absolutamente perfectíveis. Nós vamos atingir a perfeição. Somos anjos em potencial, todos nós. Mesmo aqueles mais cruéis, sanguinários, assassinos, são anjos em potencial. Podem acreditar nisso. Mais cedo ou mais tarde serão anjos. Atualmente, ainda estão nas trevas da ignorância da sua consciência com relação à sua evolução espiritual. Mas num determinado momento, vai despertar nele o anjo, tá? Aquele anjo que estava dormindo vai desperta a consciência. Quando despertar a consciência, ele vai ver o tanto que ele errou, o tanto que ele fazia de coisa errada. Como nós hoje já temos a nossa consciência ligeiramente despertada. Olha, eu preciso mudar, estou tendo essa encarnação aqui, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa para aproveitar. Já não posso mais alegar ignorância perante as leis de Deus. Isso é que é importante. E a partir do momento em que nós assumimos, que já conhecemos, que já não é mais, que a vida não termina no túmulo, que nós, a partir do nosso desencarne,
da liberação do Espírito, nós temos uma grande outra jornada no plano espiritual, sempre buscando o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, o nosso aumento de conhecimento. Voltamos para cá, na maioria das vezes, pedindo pelo amor de Deus para reencarnarmos. E às vezes a gente pede pelo amor de Deus para reencarnar das maneiras mais difíceis possíveis, para resgatarmos o tanto de mal que nós fizemos. E graças à misericórdia divina, que não falha, que não nega a qualquer dos seus filhos infinitas possibilidades, oportunidades do reparo do mal que nós já fizemos. E aí nós reencarnamos por prova, por expiação ou por missão. E a gente encontra nossos irmãos com deficiência mental, com deficiência de mobilidade, resgatando, erros cometidos, abusos feitos em outras eras. Encontramos sofredores, pessoas que vêm em situação de miséria, de abandono total, sãos em saúde, sãos de espíritos, mas absolutamente sem nenhuma condição de vida, tá? Sofrendo ali a sua expiação. Usaram mal a riqueza que tiveram. E assim, mas cada caso é um caso, tá? Não vamos nem generalizar, nem pontuar cada um dos casos. Graças à misericórdia divina, nos é dado, no devido tempo, a opção e a possibilidade do nosso resgate. Graças a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. E amanhã comemora-se, vulgarmente, o dia de finados, a nossa homenagem aos mortos. Milhares de pessoas vão aos cemitérios, eles não estão lá. Alguns estão presos ainda aos seus despojos físicos, mas a grande maioria não está lá. Então, levam-se flores, chora-se na beira do túmulo. Não, no conceito da doutrina espírita, não é necessário nada disso. Queiramos homenagear nossos entes queridos que já passaram para o plano espiritual, mentalizemos com alegria, com lembranças gostosas, o tempo que nós passamos juntos, pela misericórdia de Deus. E quando nós fazemos isso, com certeza absoluta, lá do outro lado, pela nossa vibração mental, nossos entes queridos, nossos amigos, qualquer pessoa para as quais nós elevamos o nosso pensamento em prece, vão receber as nossas vibrações e vão se sentir recompensados, aliviados. E aí sim, a partir desse momento, eles podem ter acesa a sua luzinha da consciência. E serão capazes então de ver aquele seu mentor espiritual. Vem para cá. Já está na hora. Graças a Deus. Tá? Então, não deu tempo de eu falar tudo, mas na próxima vez eu prometo que eu seja mais consciente. Tá? Que Jesus, o nosso mestre querido, permaneça conosco. Obrigado mais uma vez e que Jesus os abençoe. Vamos agradecer ao nosso companheiro Marco Aurélio, que veio com tanto carinho trazer para nós essa palestra muito esclarecedora, e que possamos aproveitar as oportunidades quando ele aceita os nossos convites para estar aqui conosco, E se puder, dezembro, nós já estamos precisando. Muito obrigada. Com muito carinho nós agradecemos.